Boa noite, segunda-feira, 2 de novembro, feriado de finados. Na edição de hoje vamos falar sobre um assunto que vem ganhando muita repercussão depois da prova do Enem, a violência contra a mulher. Alunos de 2 cursinhos da Unesp em Bauru comentam o que acharam do tema e como desenvolveram as redações. Dia de homenagem nos cemitérios da cidade. A chuva não atrapalhou os visitantes e teve também quem aproveitou a data para reforçar o orçamento da família. Mesmo com a chuva durante todo o dia, o movimento foi grande nos cemitérios da cidade. Só no da Saudade, o maior de Bauru, foram cerca de 6.000 visitantes. Foram muitas as maneiras encontradas pelos visitantes para homenagear amigos e familiares sepultados no cemitério da Saudade em Bauru. No cruzeiro, velas, flores e orações. Também teve quem preferiu fazer as orações em frente aos jazigos. Já esse casal optou pelas flores, um ritual que se repete todos os anos. Um dia muito especial para todos nós, onde que nós vamos relembrar e a convivência dos nossos falecidos perante as nossas pessoas, nossos familiares. Rubens também trouxe flores para o túmulo da mulher que faleceu há pouco mais de um mês, mas não esqueceu de homenagear a primeira esposa falecida. A primeira eu vivi 43 anos e essa 15, que as duas estavam no coração da gente, não teve jeito. Há quem ainda preste homenagens a falecidos que nunca conheceu. No túmulo da menina Mara Lúcia, por exemplo, flores e até brinquedos foram depositados pelos visitantes. A garota foi assassinada quando tinha apenas 9 anos e o túmulo se tornou um dos mais visitados do cemitério. Dona Tereza, por que a senhora visita o túmulo da Mara Lúcia? Já recebi uma graça. É? Já. A história dela comoveu a senhora? Ah, muito. De ser criança, né? É no dia de finados que fica mais evidente uma realidade comum na maioria dos cemitérios. Enquanto há túmulos bem conservados, outros permanecem abandonados. Em alguns deles não há sequer a identificação de quem está sepultado. Hoje existem em Bauru cerca de 16.000 túmulos distribuídos em 5 cemitérios da cidade. Atualmente, a maior dificuldade da Indurb, a empresa que administra e mantém os cemitérios, é encontrar os proprietários de túmulos abandonados. Não é normal, né? Claro, a pessoa lembrar, eu tenho que ir no cemitério atualizar meu cadastro. E desde o ano passado, a gente lançou essa campanha no passado durante o finados. Esse ano nós estamos reforçando de novo para a população que realmente venha até o cemitério, faça o seu recadastramento, atualize os seus dados cadastrais. Para quê? Para que quando aconteça nós precisamos, de repente, intervir com algum jazigo abandonado, algum jazigo que está com risco de queda iminente por causa de falta realmente de manutenção, nós possamos entrar em contato com a família e comunicá-la desse fato para que ela possa tomar as providências necessárias. Já do lado de fora do cemitério, os vendedores ambulantes aproveitaram a data para reforçar a renda. Andréia trouxe a família inteira para vender flores, velas e água, atividade que já faz há mais de 20 anos. Eu trabalho com frutas durante a semana nas feiras livres de Bauru e no dia de feriado, em finados, eu trabalho para engrossar o orçamento de casa. E ajuda? Ajuda bem, ajuda bem. É um extra, né? É como se você fizesse um bico no seu serviço. A chuva que caiu ao longo de todo o fim de semana e no feriado deve continuar pelo menos até sexta-feira. As informações são do meteorologista do IPMET, José Carlos Figueiredo. Essa semana é uma previsão de tempo de chuva todos os dias. Desta segunda-feira até sexta-feira não há um dia sequer que não tenha previsão de chuva. O tempo só melhora mesmo na nossa região no final de semana, mas também ainda há previsão de chuva, mas será aquela chuva de curta duração que ocorre principalmente no final da tarde. Então estamos prevendo, mais ou menos no meio da semana, episódios de chuvas com bastante quantidade de água, não com vendavais, descargas elétricas, mas com quantidades de água, principalmente na nossa região, a região de Bauru e região. Tem 2 mecanismos que fazem baixar a temperatura, né? Seriam as massas de ar frio e a chuva. Como não tem massa de ar frio praticamente nessa época, uma ou outra isolada que aparece,
o principal mecanismo, né, é a chuva. Então a chuva não deixa a temperatura crescer. O tempo permanece instável em todo o estado de São Paulo e são registradas chuvas de fracas a moderadas em pontos isolados. Em Bauru, a previsão é de que a nebulosidade se mantenha nesta terça-feira. Pode chover a qualquer hora do dia. Agora a umidade do ar é de 76%. A velocidade dos ventos é de 7 km por hora. Nesta segunda-feira, as temperaturas variaram entre 19 e 27 graus. Mínima prevista para amanhã de 21 e máxima de 28 graus. No próximo bloco, a gente fala sobre violência contra a mulher. Esse foi o tema da redação do Enem e ganhou repercussão na última semana. Nós vamos saber o que os alunos de 2 cursinhos da Unesp pensam sobre o assunto. É daqui a pouco, a gente volta já já. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação do Enem deste ano. A proposta inédita permitia apenas um posicionamento do candidato, ser contrário à violência, o que levou os estudantes à reflexão. Aqui em Bauru, alunos de 2 cursinhos pré-vestibulares oferecidos pela Unesp contam o que acharam desse tema e como se prepararam para essa redação. Mesmo depois do Enem, as aulas de redação continuam no cursinho Ferradura Mirim da Unesp. É hora de anotar as últimas orientações da Aline, professora voluntária, já que logo começam os vestibulares. Além das técnicas de escrita e estrutura básica de uma dissertação, a Aline também trabalha o senso crítico dos alunos. E essa estratégia ajudou muito essa turma no último Enem, realizado há uma semana. É que 3 dias antes da prova de redação, que trouxe como tema a violência contra a mulher, ela discutiu várias abordagens do assunto em sala de aula. Os alunos ficaram felizes, vieram falar comigo que estava super fresco na cabeça deles, na memória. A gente tinha comentado sobre feminicídio, Lei Maria da Penha. Isso aconteceu porque o foco do nosso cursinho aqui no Ferradura é a educação crítica. A gente não vai focar apenas naquele conhecimento mecânico do vestibular. Nós queremos que as pessoas aqui saiam preparadas para o mundo, para se defender de várias situações, para saber se impor, serem autônomas. Então, em vários temas que nós fomos abordando durante o ano, nós sempre falamos também sobre a questão da mulher na sociedade, o papel que ela exerce, como que ela pode ser subestimada erroneamente. A Ana Priscila, que pretende cursar pedagogia, foi uma das alunas que gostaram e teve facilidade em falar sobre o tema. Eu me senti muito honrada por ser mulher, né? E ter esse tema lembrando sobre a violência contra a mulher. E eu achei que foi assim só o primeiro passo, né, para uma mudança de mentalidade das pessoas em relação ao machismo, em relação à subordinação da mulher, da mulher sempre ser usada como objeto, ser agredida, ainda ser culpada da agressão, da violência. Mas, ao mesmo tempo em que estimulou a reflexão, a prova também dividiu opiniões. Em postagens em redes sociais na internet, muitas pessoas associaram a violência contra a mulher a um posicionamento político e ideológico, o que para Milena, que leu bastante sobre o tema e discutiu com os colegas em sala de aula, não faz sentido. A violência no âmbito social ela é uma agressão tanto ao indivíduo como à sociedade como um todo. Então, você direcionar essa questão para uma coisa de esquerda ou de direita, associar sempre a política, é totalmente errado, porque se o tema for uma coisa da esquerda, o que a gente pode dizer sobre a direita? Que a mulher tem que voltar aqueles ideais dos anos 50, como dono de casa, sempre em busca da perfeição. Então, é uma coisa de se refletir mesmo, que acho que o pessoal, na hora de falar isso no calor do momento, não pensou muito bem no assunto. A experiência não foi diferente nesta outra sala de cursinho, o 1º de maio. Aqui, os alunos também tiveram a oportunidade de discutir bastante sobre violência e falta de representatividade feminina na sociedade. O Felipe, por exemplo, conseguiu usar dados que os professores trouxeram nas aulas, como o número de mulheres que sofrem abusos todos os dias. Mas ele foi além. Eu discuti fora com amigos que é diferentes, que vai, para além disso, ampliar o meu conhecimento e o conhecimento de outras pessoas, utilizar como argumentação na redação.
Por isso, Felipe acredita que essa foi uma oportunidade de ampliar o olhar sobre a figura feminina. O tema da redação foi a persistência da violência, mas também criar outros caminhos para discutir a importância da mulher, não só a violência. É a mesma opinião da Thaís, que acredita ser necessário discutir ainda mais o tema. Eu acho que foi um tema bom, porque querendo ou não, as pessoas não vão atrás, não perguntam sobre isso, não vê como que está acontecendo na nossa sociedade. Eles pegam, todo mundo sabe que acontece a violência contra a mulher, mas ninguém liga. Para a Adriana, que dá aulas de gramática e sempre conversa com os alunos sobre como expor as ideias de forma objetiva, a mobilização gerada em torno do tema é o primeiro passo para a quebra de preconceitos. Quando acontece esse embate, né, que a gente para pensar nas coisas. Então, às vezes, no primeiro momento, tem um estranhamento, né? Ah, nossa, eu não sei o que falar sobre isso, eu nunca pensei sobre isso. Ou, às vezes, eu discordo disso, né? Discordo que existe a violência contra a mulher. E aí, quando acontece isso, quando o país inteiro está conversando sobre isso, né, você precisa pensar sobre isso, mesmo que no primeiro momento você não concorde. Então, é extremamente importante. Depois do intervalo, a gente volta a esse assunto. Vamos falar sobre violência e representatividade da mulher. Nós conversamos com a coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesp em Marília, Lídia Poças. Então não saia daí, o intervalo é rapidinho. Logo após a divulgação do tema da redação do Enem deste ano, diversas reações favoráveis e contrárias à escolha do INEP, o instituto organizador da prova, puderam ser observadas nas redes sociais e na internet. Para entender esse cenário, por um lado de luta pela representatividade feminina e por outro de negação da violência, nós conversamos com a professora de História e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesp em Marília, Lídia Poças. Acompanhe. Um Enem que não capte a realidade brasileira. Não dá mais para colocar debaixo do tapete, né, o que as mulheres sofrem diariamente. Isso eu não vou dizer diariamente, minuto a minuto. Então, eu penso que num país como o nosso, onde as mulheres já ocupam 50% ou um pouco mais do campo das profissões, como leitoras, você ainda sente que não há ainda uma visibilidade, né, que mostre o quanto essa trajetória está sendo longa e bastante conflituosa. Porque as pessoas naturalizam as conquistas femininas, como se elas fossem dádivas, se elas aparecessem. Não. Se você, como estudante, como uma jornalista, hoje se encontra na universidade, porque você teve o quê? Você teve pessoas, mulheres que lhe antecederam, foram precursoras dessa presença sua na universidade hoje. Então, esse assunto de violência doméstica, violência contra as mulheres, contra as crianças, né, parece que é um assunto secundário, e ele hoje é o cerne, ele faz parte dos motivos, né, dos temas, dos conflitos, dos fenômenos sociais que ocupam esse país, né? Eu me surpreendi porque eu entendi que era um tema que ia ao encontro dos anseios da sociedade, porque você fala, está todo mundo contra. Se você pegar em termos de opinião, numa reunião, ou numa sala de aula, ou mesmo num clube, todo mundo não. E eu fiquei abismada quando eu comecei a receber indicações de blogs, inclusive não de homens, não, de mulheres. Teve duas que tiveram mais de 1 milhão de acessos. Quando eu fui ler, as pessoas elogiando a forma, né, inclusive irônica, e a forma com que ela abordou, inclusive colocando esse Enem, ou esse momento, né, esse tema, assim, desqualificando esse tema, né, e colocando que, inclusive, os homens também sofrem violência. E dizendo que se as mulheres sofrem violência, que elas deveriam escolher melhor os seus noivos, companheiros e maridos. Quer dizer, de novo, como se as mulheres... Percebe? Mas o teor da argumentação era uma argumentação de senso comum, mas muito vulgar. É viver num país, viver numa sociedade e não saber o que está acontecendo. Ou pelo menos não está entendendo, né? Quer dizer, vive em cima do seu consumo, em cima da sua própria vida, mas não olha que nós não somos
só uma minoria que tem posses, mas existem outros conflitos, como a questão dos homossexuais, a questão dos idosos. Nós temos N problemas sociais, né, que hoje se colocam e que deveriam ser temas de Enem, né, tipo Enem, sim. São permanências das nossas raízes ibéricas, né, das nossas raízes ainda coloniais e até ibéricas, né, quer dizer, vindo de Portugal e de Espanha, né, impregnadas de noção de bem e de mal, de bom, de inferno e de céu, quer dizer, e a mulher no meio disso, agora falando das mulheres, né, elas sempre ficaram numa situação e com representações bastante negativas, desde a Eva, vamos pegar a própria formação cristã, né, não vou dizer católica só, mas também cristã da criação do mundo. Então, eu penso que, ainda mais com essa presença muito constante de igrejas, né, bastante conservadoras ou ainda muito ligadas a uma visão bíblica presente, sem a devida relação com o mundo de hoje, ainda pregando momentos que hoje não cabem mais enquanto valores. Claro que você tem princípios familiares que eu não abandono, mas a gente tem que acompanhar esse momento de mudanças. Como houve da pílula em 59, que libertou as mulheres de casamentos com famílias de 10 filhos, né? Quer dizer, a gente está caminhando, como a lei do divórcio, por exemplo, e ainda você vê que a sociedade ainda tem uma visão ainda bastante tradicional, quase que medieval, né? Medieval, sobre a posição que as mulheres devem consultar, devem aguardar, e na função dela única, como se ela fosse unicamente, nascesse para ser mãe. E muitas mulheres, essa representação também tem que ser discutida, né? As mulheres hoje estão ocupando cargos, estão tendo competitividade, estão mostrando sua competência, estão mostrando sua qualificação, e elas também têm que ter condições de serem cidadãs respeitáveis. Como coordenadora de um laboratório de estudos de gênero, eu já montei, eu acho que 5 módulos de um projeto de extensão em escolas de ensino fundamental. E a gente vê que realmente ali seria o campo ideal, porque as crianças não têm essa preocupação de homem e mulher. Então, se você mostrar, eles convivem muito bem com essa formação. Quer dizer, você perceber e não aguçar a diferença sexista, né? A diferença sexista, ela leva à intolerância, né? Embora também a tolerância não aceite as diferenças, né? Você diz assim, não, eu concordo que exista o gay, o homossexual, mas desde que ele fique no lugar dele, não me incomode. Então, a gente trabalhar no sentido dessa convivência com a diferença, saber o que é, nós temos muita dificuldade de entender a diferença. Eu penso que, de fato, num trabalho mais intenso, mais consciente mesmo, como muitos são feitos nesse país inteiro, eu conheço várias colegas minhas de outras universidades que têm projetos incríveis, têm cartilhas, têm material didático e a coisa funciona, né? Mostrando isso. Porque não é só a questão das mulheres homossexuais. Se você pegar a questão do México, é as indígenas. Eu tive no Peru, há uma exclusão do indígena, seja ele homem ou mulher, percebe? Quer dizer, a questão da diferença, ela aguça essa exclusão social, né? E você vai ver que há outras demandas, né? Então, eu penso, sim, que a gente tem que continuar. Eu acho que não pode desistir, né? Eu acho que nós temos que continuar. O Nesp Notícias está terminando e, por conta da apresentação do futebol, amanhã a gente se encontra em outro horário, às 8 da noite. Eu espero você. Tchau! Thank you.